Hoje o tema é sujeitando-se uns aos outros. Aí você vai perguntar, o que isso tem a ver com família? Eu espero que tenha. Amém? Vamos ler. Abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Vamos invadir aí o capítulo 6, que diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longas vidas sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Pode sentar. Antes de nós ministrarmos, nós temos aqui na igreja o ministério de arte, né? O ministério que trabalha com ministrando a palavra de Deus através de um teatro. E eles vão expor aqui uma pequena peça, dando uma introdução à palavra de hoje, um início, uma representação daquilo que vai ser ministrado. Glória a Deus. Lar com a presença do Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai querido, em nome de Jesus, aí está, Senhor, a tua palavra que foi lida. Aí está, Senhor, essa apresentação. E queremos agora, te pedimos, Pai, que teu Espírito nos conduza, nos dirija, Senhor, em tudo aquilo que será ministrado. Que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos sair daqui, Pai, transformados, edificados. Destrói, Senhor, conceitos muitas vezes estabelecidos por nós. Tudo aquilo que é contrário à tua vontade e à tua palavra, Senhor, seja anulado agora, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha, através da tua palavra, Senhor, trazer a tua bênção nas famílias, nos lares, restaurar, trazer cura, libertação, em nome de Jesus, para louvor da tua glória. Amém. Amém? Amém. Antes de ministrar, só avisando, o pastor Marcelo e Luciana não estão aqui, eles estão viajando, tiraram uns dias de folga. O pastor Júnior não passou bem agora no final da tarde. Ele nos comunicou lá no grupo dos pastores que ia fazer o possível para estar com a gente, mas não deu. Então, por isso não está conosco. Amém? Bom, vamos lá. O tema é sujeitando-se uns aos outros.
A carta de Paulo aos Efésios, ela toda é uma carta que não requer revelação, não há necessidade de interpretação, ela é autoexplicativa, ela por si só já ensina. Paulo se ocupa dessa carta para tratar de relacionamento, tratar da conduta entre irmãos, da conduta na igreja. Ele vem trazendo, não faça isso, mas faça aquilo, deixe de fazer isso, mas faça aquilo outro. Então esse é o contexto geral da carta de Paulo aos Efésios. Quando chega no capítulo 5, que é o que nós lemos aqui, ele começa a enfatizar ainda mais a vida em comunidade. Que nós vivemos sempre em comunidade. Não dá para viver isolado, né? Não tem como. Eu nunca esqueço disso, que eu assisti um filme um dia. Me esperaram para assistir um tal de um filme, um tal de um náufrago. E eu falei, eu vou assistir, deve ser uma coisa do outro mundo aquilo. Eu passei não sei quanto tempo lá assistindo um cara dialogando com a bola, né? Que ele apelidou a bola de Wilson. Mas o que ele observa é o seguinte, que o cara sozinho numa ilha, ele foi procurar alguém para se relacionar. Ele foi arrumar uma bola lá e ficou até comovido, chorou a hora que essa bola sumiu. Essa bola adquiriu vida na mão desse homem, né? Mas é isso, nós não conseguimos viver isoladamente. Às vezes até achamos que sim, mas não tem como, de alguma forma, nós vamos ter que viver em comunidade. E é isso que Paulo trata nessa carta. E no capítulo 5, ele começa a enfatizar, ele começa a falar para a gente ser imitador de Deus, e vem discorrendo. E quando chega no 21, até antes do 21, ele chega no 18 e diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui no 18, não se embriaguem com vinho. Se ele observar, não dá para ler tudo aqui nos textos anteriores. Aquele que roube, por exemplo, não roube mais. Mas não basta só roubar. Ele fala, antes trabalhe, né, para que tenha o seu sustento e para ajudar outros. Então é deixar uma coisa mas fazer outra. Aqui ele fala, não se embriaguem com vinho, mas não basta. E vinho aqui, amado, aqui fala de bebida alcoólica, mas é tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Jesus, está incluído nessa embriaguez. Que tem gente que não se embriaga com vinho, mas ele se embriaga com sexo, ele se embriaga com alimento, ele se embriaga com Facebook, ele se embriaga com um monte de coisas. E muitas vezes essas coisas o afasta de Deus, afasta da família, afasta dos relacionamentos. E aqui Paulo fala à igreja, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Mas aí vem o contraponto, mas deixe encher-se pelo Espírito Santo. Então tira tudo aquilo que atrapalha. E nós sabemos, né, amado? Aqui a peça, aqui nós nem conversamos sobre isso, só passei o texto, né, para Adriana, passei o texto, peça ao Senhor e Ele vai dar uma direção nesse texto, esse é o texto que vai ser ministrado. E vocês vão perceber que o que foi trazido na peça tem tudo a ver com a ministração. Aqui fala, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, fala aqui de um segredo. Porque é assim, a lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se tira... E aqui, então, para que encher-se do Espírito Santo, precisa tirar aquilo que atrapalha, aquilo que impede. Então, aqui, tudo
tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que se torna abuso, que se torna vício, que é empecilho, deve ser tirado. E devemos nos encher do Espírito Santo. Mas aí vem a pergunta, como encher? Como se encher do Espírito Santo? O próprio texto aqui já fala, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aí no 19 fala assim, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Interessante que falando entre si, a palavra de Deus sempre considera a comunidade. A palavra de Deus sempre considera um ajuntamento. E aqui não fala de uma pessoa específica, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então é o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo. É o louvor, é o cântico, é a comunhão, é o louvor ao Senhor de coração. É o primeiro passo para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aí ele continua no 20, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos aqui que nós somos gratos pela nossa família. Então o segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é a gratidão no coração. Você é grato? Você tem a gratidão pela tua vida? Você é grato pela presença de Deus na tua vida? Você é grato pela tua casa, pela tua família? Você é grato por tudo aquilo que o Senhor tem te dado? Você é grato até pelas dificuldades, que nas dificuldades o Senhor nos sustenta? Então o segundo passo aqui, para ser cheio do Espírito Santo, é um coração agradecido, um coração grato ao Senhor. E aí vem o terceiro passo, que é o tema da palavra de hoje. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então o primeiro é a vida em comunhão, com louvor, com gratidão, a comunhão da igreja, a comunhão com os irmãos, a comunhão na família. O segundo passo, um coração agradecido, um coração grato ao Senhor. E o terceiro passo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui o texto deixa claro aqui que Paulo, aqui que escreve essa carta, ele faz isso de propósito, e ele emenda o 21 no 22, quando ele fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele já começa a falar, mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido. Então ele dá continuidade aqui na sujeição. Amado, a sujeição, a palavra sujeitar-se, quando eu me sujeito a Deus, por exemplo, e nós devemos todos nos sujeitar a Deus, se sujeitar a Deus é obedecê-lo, é colocar-se sempre abaixo dele, o Senhor sempre acima das minhas decisões. Ainda que as minhas vontades digam o contrário, ainda que os meus desejos clamem por outra coisa, mas quando eu me sujeito ao Senhor, eu queria fazer isso, mas a palavra de Deus diz para fazer aquilo. Então eu não vou fazer isso porque eu me sujeito ao Senhor. Então se sujeitar ao irmão, sujeitar uns aos outros aqui, por exemplo, considerar o meu irmão, considerar na família, no contexto familiar aqui, cada um considerar o outro superior a si mesmo. Eu me colocar debaixo nele numa mesma missão. Isso é sujeitar-se um ao outro. Mas aqui está trazendo, Paulo emenda isso e traz para o contexto da família. Porque na família, amado, é um ambiente propício para nós praticarmos isso. A sujeição um ao outro. Se nós não nos sujeitarmos um ao outro no ambiente familiar, nós não faremos isso em lugar nenhum. Nós seremos insubmissos na igreja, nós seremos insubmissos no trabalho, nós seremos insubmissos com a lei.
Então, o ambiente propício para iniciar a prática dessa sujeição é na família. Amém? E assim, amados, sujeição, ela é diferente de obediência. A obediência, eu posso obedecer murmurando, eu posso obedecer reclamando, eu posso obedecer relutando. Sabe aquela obediência que você demora para obedecer? Então, eu obedeci, mas obedeci reclamando. Eu obedeci, mas obedeci relutando, demorando para fazer. Essa é a obediência. A sujeição é muito mais do que isso. A sujeição é uma decisão. É algo espontâneo, voluntário. Eu decidi me sujeitar a Deus. É uma decisão no meu coração. Quantas pessoas, às vezes você para no sinal vermelho, mas não tem guarda, não tem ninguém aí, porque você não passa? Não, eu não passo porque eu decidi a me sujeitar àquilo que as autoridades estabeleceram. Mas não tem ninguém olhando. Se tem alguém olhando, eu obedeço. Mas se não tem, eu desobedeço. Então, isso não é obediência, é medo. É outra coisa menos isso. Agora, a sujeição não, ela é voluntária, é uma decisão. É o que Jesus fez. É o que diz lá na carta aos Filipenses. Que o Senhor, que nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas fez-se servo. Voluntariamente, foi decisão de Jesus. Ele decidiu se submeter ao Pai e tomar aquela decisão e a atitude que tomou. Amém? Primeira coisa que eu queria falar sobre sujeição. Primeiro, já falamos, a sujeição é diferente, é muito mais que a obediência. A segunda é que a primeira sujeição é ao Senhor. Nenhuma sujeição nossa será bem sucedida se nós não nos sujeitarmos primeiramente ao Senhor. Tiago 4,7 diz isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A coisa está junto. Primeiro vem a sujeição e a resistência a Satanás e ele vai fugir. Mas a primeira sujeição que temos é a Deus. E como falamos aqui, ela começa no lar. E Paulo vem, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, e mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido. Então aqui é como a mulher pode encher-se do Espírito Santo, seguindo aqui o texto. É quando ela decide que ela precisa se submeter ao seu marido. É voluntário. É uma decisão. É uma decisão. Ela compreendeu que o texto fala aqui, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Aqui não fala que o marido é maior do que a mulher, ou que o marido é mais importante do que ela, ou que ela é inferior. Não, aqui está dizendo que Deus estabeleceu assim. O Senhor estabeleceu assim. Há um outro texto que diz que primeiro veio Adão e depois veio Eva. Daí a decisão de o Senhor estabelecer o homem como cabeça. A mulher caminha junto. A mulher muitas vezes decide junto. Porque o homem compartilha com ela aquilo que precisa ser feito. Esse é o ideal, que haja comunhão, que haja entendimento do marido e da mulher, nas decisões das coisas, naquilo que vai fazer, na compra disso, na criação do filho, nas aquisições para o lar, que haja entendimento, e caminhe assim. Mas quando houver um impasse, se houver uma dificuldade ali, e alguém tem que decidir, no meio jurídico chama-se última instância.
Alguém quando é julgado, está aí a briga aí, quem vai para o Moro, quem não vai para o Moro, quem vai para a primeira instância, segunda instância. É assim, ele vai para a primeira, lá ele é julgado, se ele é condenado, ele apela para a segunda, ele apela para a terceira, aí vai na última instância, a instância superior. Lá dá o voto final. Lá o que decidir, e muitas vezes a decisão vem confirmar o que as instâncias anteriores decidiram. Então funciona assim. Alguém tem que decidir, alguém tem que conduzir, alguém tem que dar o governo. Agora tem que se submeter a Deus. A mulher precisa primeiramente se submeter a Deus. Não foi o Senhor que estabeleceu assim, foi o Senhor que fez assim, e eu me submeto a Ele, e me submetendo a Ele, eu vou me submeter ao meu marido. Então, minha irmã, a irmã pode ser profetisa, a irmã pode ser pregadora, a irmã pode ser uma bênção na casa de Deus, mas o sintoma maior, segundo o texto aqui, que essa mulher, ela está cheia do Espírito Santo, é na medida que ela se submete ao seu marido. É na medida que ela decide se submeter ao seu marido. É loucura, sabemos disso, falar isso hoje. Chega a ser utópico falar uma coisa como hoje. Mas para o povo de Deus, para a serva de Deus, não é utopia. É sujeição a Deus, em primeiro lugar. E isso é para trazer estabilidade na família, né? Nós cantamos aqui, né? Harmonia na família, nós amamos nossa família, nós agradecemos a Deus pela família, e ela precisa ter estabilidade. E assim Deus fez dessa forma para que haja estabilidade. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O marido, que é o segundo aqui. O marido se sujeita a Deus e uns aos outros aqui, vamos dizer assim, quando ele decide amar a esposa incondicionalmente, incondicional e sacrificialmente, amor ágape. É o marido que ama a esposa independente de qualquer coisa, independente até das frustrações, independente até das idealizações, que às vezes acontece isso, de ambas as partes. É a mulher que idealizou aquele príncipe, aquele marido, e de repente descobre que não é nada daquilo. Mas agora precisa submeter a ele. E o marido muitas vezes também idealizou aquela princesinha da novela que ele viu, do filme que ele viu, do livro que ele leu, e de repente não é nada daquilo. Os dias vão passando, as situações vão surgindo, as lutas surgem, e aí vem as chamadas decepções, as chamadas desilusões. Aí agora o que esse marido tem que fazer? Ele tem que se sujeitar a Deus. E ele se sujeitando a Deus, ele vai amar a sua esposa incondicionalmente, sacrificialmente. E olha, amado, você vê que para a mulher, 1, 2, 3 versículos aqui foi colocado os requisitos para a mulher. Agora olha para os maridos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mulher, sujeite-se a cada um ao seu marido. Ele é o cabeça, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Agora, maridos, no 25, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Enfim, a mulher foi dada a ela como modelo a igreja. A igreja foi dada, a mulher foi dada a ela, a igreja como modelo, que é a noiva de Cristo e que Jesus ama. Mas entendemos que a igreja, ela é falha. A igreja,
ela necessita da misericórdia de Deus todos os dias. Vocês concordam com isso? Concordam? E ao homem foi dado como modelo o perfeito. Então, a palavra de Deus é muito mais rigorosa aqui com os homens. Jesus diz que a quem muito é dado, muito também lhe será exigido. E às vezes nós homens nos vangloriamos, eu sou o cabeça. E esquecemos que Jesus, como cabeça da igreja, qual foi a atitude dele em relação à igreja? A Bíblia diz que ele deu a sua vida, ele a purifica, ele atavia, ele prepara essa noiva para apresentar a si mesmo, para apresentar a ele mesmo. Portanto, esse é o papel, é esse modelo que é dado a nós como marido. Quando amamos a esposa, quando nos dedicamos a ela, quando a lideramos. Eu li um texto assim, que Deus não vai permitir uma mulher casar, um homem casar com uma mulher que se recusa a ser liderada pelo marido. Como Deus também não vai permitir uma mulher se casar com um homem que se recusa a liderá-la. E há um segredo, amado. Nenhum homem vai liderar, vai ser o líder em casa, vai ser o cabeça em casa, se a mulher não permitir. A esposa precisa permitir isso. Concorda aí, varoas? A mulher precisa decidir isso. Não, a palavra de Deus diz que o meu marido é o cabeça da minha casa. Eu me sujeito a Deus e vou me submeter a Ele. Porque a palavra de Deus diz isso. E se diz isso, é para o nosso próprio benefício. É para o nosso bem. Funciona. Vai funcionar. Então eu vou decidir tomar essa decisão. Mas aí o que acontece? A mulher é ligada no 440. Aqui não tem ninguém assim, né? Eu não conheço ninguém aqui. Elétrica. Quando manda aí, já foi. Quando pensa que foi, já está voltando. E o marido é lento, é devagar, demora. Não, depois eu faço. E aí, normalmente a mulher quer tomar a dianteira. E ela dá desculpa depois. Meu marido é muito mole. Ele é muito lento. O meu marido é muito devagar. Se eu não fizer, ele não faz. Minha irmã, em nome de Jesus, deixa teu marido liderar. Fala com ele, querido, mas deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Chega para ele, você vai fazer? Chega e fala com ele, querido, eu posso fazer isso? Ele vai se sentir, né? Você está muito ocupado, eu estou vendo que você está atarefado aí. Você permite fazer? Eu aprendi a trocar a torneira lá. Aprendi a trocar a torneira. Você não gostaria que eu te ajudasse? Você não questionou a autoridade dele. Né? E ele vai dizer, pode, você pode fazer mesmo? Faz. Né? Pode fazer sim. Pode fazer, sem problema, eu vou te ajudar. As coisas mudam. Mas normalmente não acontece ainda. Esse traste não faz, eu fui fazer. Se eu não fizer, ele não faz. E aí isso vai se avolumando, isso vai virando prática. Hoje é uma torneira, amanhã é isso, amanhã é aquilo. Porque há perfis, amado, há perfis de personalidade, não muda. Aquele homem, como existe ao contrário também, o homem é elétrico, mas aí funciona. O homem está no 440 e a mulher está na bateria de 6 volts. Mas aí tudo bem, porque aí está tudo de acordo, ele é o cabeça, ele tem que tomar a dianteira mesmo, a coisa funciona. O problema é quando é o contrário.
E tem homem, às vezes, que não tem iniciativa, sabe? Ele é trabalhador, é um bom marido, sabe? Cumpre com tudo, é um bom pai. Ele só tem um problema. Está na bateria de 6 volts. Então não queira ofuscá-lo. Amém? Em nome de Jesus, para que isso funcione. Então nós nos sujeitamos a Deus, nos sujeitando uns aos outros. Amém? Nós nos sujeitamos uns aos outros, primeiramente no ambiente familiar. A mulher, ela precisa se sujeitar ao seu marido. Amém? Vocês concordam, irmãs? Você tem muita firmeza não, hein? Vocês concordam, irmãs? Amém. Oi? É difícil, né, minha irmã? Não é fácil, né? Eu não sei porque... Mas sei sim, sabe? O homem precisa saber. Porque o homem amar a mulher de forma sacrificial e de forma incondicional é uma forma de sujeição. O homem, ele acaba se sujeitando à mulher, se sujeitando a Deus. Então, na verdade, ambos se sujeitam. É difícil sim, minha irmã, mas é bênção. É bênção, funciona. Amém? Mas eu concordo com a irmã, não é fácil. Qualquer sujeição não é fácil. Nós precisamos abrir mão. Se sujeitar, amado, é abrir mão. É pegar o orgulho e jogar fora. É abrir mão do orgulho e permitir que a humildade de Jesus, Jesus disse isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Então é a atitude de Jesus. Nós só vamos nos sujeitar se abrir mão do orgulho, da altivez, da soberba, e trazer para dentro de nós. O Espírito Santo irá fazer isso, a humildade de Jesus em nós. O humilde, o que tem a humildade de Jesus, não é o que se anula. Jesus era humilde e nunca se anulou. Quando chegava para ele dizer que ele era mestre, ele não dizia, não sou mestre não. Eu sou mestre, me chamam de mestre, e eu sou mestre mesmo. Mas a Bíblia diz que ele diz dele mesmo que ele era humilde. Ser humilde não é se anular. O humilde reconhece o outro, o humilde reconhece o que ele é e se sujeita. Amém? O outro degrau aqui foi trazido na peça aqui também, em relação no contexto familiar a filhos. Quando a gente entra no capítulo 6, o texto diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Então esse aqui é para os filhos. Então os filhos cheios do Espírito Santo, para se encher do Espírito Santo, eles precisam se sujeitar uns aos outros. Amém? E no contexto da família, esse sujeitar-se uns aos outros é obedecer e honrar os pais, como os pais no Senhor. Esse obedeça seus pais no Senhor, isso aqui indica que a obediência aos pais é algo sagrado. Quando obedeça aos seus pais no Senhor, quer dizer que é algo divino, santo. É algo de Deus. A obediência dos filhos aos pais é algo que o Senhor espera. Jesus, como filho aqui, ele respeitou seus pais em todo o tempo. Até ali na cruz, ele se preocupa com a mãe e transfere o cuidado da mãe para João. Então obedecer aos pais, viu filhos, é algo que Deus espera.
que seja feito. Primeiro, aqui diz que pois isso é justo. Então é uma questão de justiça. O que quer dizer isso? Os filhos obedecerem porque é justo. Porque você é filho e o pai é pai. É justo porque o pai te cria desde que nasceu. É justo que obedeça porque o pai tem todo o cuidado com o filho até depois que casa. A minha mãe, enquanto estava viva, eu já casado, pai de filho também, quando eu ia para a casa dela, não dormia enquanto não chegasse preocupado comigo de eu ser assaltado no portão. Então ela ficava na janela, qualquer barulhinho, olhava pela fresta, o marido não chegou. Então há investimento emocional. É a mãe que carrega um filho 9 meses na barriga e depois tem todo o cuidado. Dinheiro é gasto, investimento financeiro no filho. Então a Bíblia diz que é justo. É uma questão de justiça os filhos obedecerem aos pais. Mas fala também que é um mandamento com promessa. Diz que para que tudo corra bem, ou seja, o filho seja próspero e que os dias se prolonguem na terra. Porque um filho obediente, ele tem menos propensão de se envolver com coisas erradas. Um filho que obedece e honra os pais, ele tem menos propensão de adquirir companhias erradas. E nós sabemos que lá fora, companhias erradas, comportamento errado, condutas erradas, tem levado os nossos filhos, os nossos jovens, adolescentes, à morte. As coisas hoje se inverteram. A lei da vida indica que os filhos devem enterrar os pais. Não é assim? Os mais novos enterram os mais velhos. Mas hoje a coisa tem invertido. Nós olhamos aí no repórter, enterros de pais enterrando filhos. Foi morto, estava na Cracolândia, foi assaltado, os velhos enterrando os seus filhos. E eu acho que é uma dor terrível um pai, uma mãe enterrar o próprio filho. Então a palavra de Deus diz que quando o filho obedece, ele vai tudo bem na vida dele, ele é próspero, ele vai ter uma vida longa na terra. Amém, filhos? E finalmente no versículo 4 diz pais. Quando no versículo 1 do capítulo 6 diz obedeçam a seus pais, eu esqueço o termo agora aqui, mas no original, o termo usado aqui está falando pai e mãe. Até o próprio texto diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe. Aqui fala de pai e mãe. Agora, no versículo 4, diz pais, não irritem seus filhos. O termo aqui é páteres. Aqui fala de sexo masculino. Aqui fala de pai. No direito romano, o pai tinha o que chamava de pátria potestas, é o pátrio poder, aonde o pai no direito romano ele podia até matar o filho. Até matar o filho. É nesse contexto aqui que a igreja ainda vivia. E Paulo agora está falando pais. Então esse pais aqui é homem. É o pai. E eu quero, antes de entrar aqui nesse versículo, falar sobre isso. Porque há muitos pais omissos. Eles passam tudo para as mães. É a mãe que cuida, é a mãe que dá o medicamento, é a mãe que alimenta, é a mãe que ora, é a mãe que ministra a palavra, e ele se omite. E a palavra de Deus, ela espera que o pai, ser cabeça, pressupõe também o pai tome a direção disso. Lógico que com o apoio da mãe, lógico que com o companheirismo da mãe, mas ele é o pai que tem que tomar essa direção de educar. Porque senão, amado, a criança cresce só com a mãe.
E hoje tudo mudou, que as mulheres foram, e tudo bem, sem problema nenhum, ao mercado de trabalho. Aí ele vai trabalhar na empresa, é uma mulher que é a chefe dele. Ele vai na escola, é professora. Ele tem convívio só com mulher. E ele precisa do elemento masculino, para que ele olhe assim, o menino, sabe, principalmente, eu quero ser igual aquele ali, ó. Igual meu pai. Mas se o pai é um omisso, se o pai não toma atitude, então é momento dos pais entenderem o seu papel na família, não só como marido, mas também como pai. E diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu listei aqui, lógico, tem muito mais. Aqui diz que não irritem. A outra versão diz: não provoquem a ira dos seus filhos. A ira nos filhos, ela é provocada por, primeiro, falta de proteção. Pai que não protege o filho em todos os sentidos. Não propicia para ele a educação, não propicia o alimento, não propicia o vestuário, não propicia o ensino, a educação. O pai que não tem esse tipo de preocupação, ele acaba irritando os filhos pela falta de proteção. É o primeiro tópico aqui que eu coloquei. O segundo é o contrário, o excesso de proteção. Porque tem pais que o filho está com 19 anos, mas ele não deixa ele sozinho na esquina, não, tem que acompanhar. Ele protege em tudo, põe o filho numa redoma. Ele não entende que o filho ou a filha vai chegar um momento que vai ter que ser lançado lá fora. Então ele põe uma redoma, é uma proteção absurda, não permite nem que erre. E às vezes nossos filhos têm que permitir que ele cometa erro, porque com os erros eles aprendem, com o erro traz experiência. Então o primeiro é a falta de proteção e o outro é o excesso de proteção. O favoritismo irrita, nada irrita mais os filhos do que o favoritismo. O filho favorito. Isso trouxe problema na família de Isaac, que ele preferia Esaú e a mãe preferia Jacó. Depois se repetiu na vida de Jacó, que tinha favoritismo por José e fez com que os irmãos vendessem José depois. Então o favoritismo, a mãe prefere esse, o pai prefere aquele, o queridinho, a queridinha da casa, vai irritar alguém. Vai irritar alguém. Outro, o desestímulo. Esse menino não serve para nada. Esse menino não vai dar em nada. Tudo que esse menino faz errado. E quando faz alguma coisa certa, não elogia. Não acontece isso? Nós sabemos corrigir, nós sabemos puxar a orelha, nós sabemos criticar, mas quando acerta, não se elogia. Então a falta de elogio, o negativismo. Outra questão, a ira é provocada por não considerar que os nossos filhos são diferentes. Eu tenho 4. São diferentes entre si. Eu não posso exigir do Marcelo o que eu vou exigir da Fernanda. São diferentes. Ou esperar dele ou o que eu espero da Fernanda, ou do Rafael, ou da Carol, porque eles são diferentes. O caráter ele precisa ser o mesmo, formado por nós. Mas são personalidades diferentes, e às vezes nós não entendemos isso. Tem 4 filhos que quer tratar os 4 da mesma forma e não considera que são iguais. E isso vai trazer irritação aos filhos. E a palavra diz: pais, não irritem seus filhos. Outra coisa, a falta de diálogo. Pai e mãe que não conversam com o filho. Não há conversa. Não há abertura. Não há abertura para ouvir. Ainda que não concorde, mas o diálogo precisa ser estabelecido. Quando o diálogo não existe, o filho quer conversar, o filho quer falar, o filho quer expor. E às vezes o pai não concorda com aquilo, bloqueia, impede, corta. Diz que isso traz irritação ao filho, e a palavra de Deus diz que não devemos irritar os nossos filhos. Vida
por último aqui, vida e disciplina inconsistente. O que eu quero dizer com isso? Falta de exemplo. Eu disciplino meu filho, eu cobro do meu filho, eu exijo do meu filho uma série de coisas, mas ele olha para mim, eu não faço nada daquilo que eu cobro dele. A minha vida, a minha conduta é totalmente diferente daquilo que eu espero e que cobro do meu filho. Não, isso irrita os nossos filhos. E a palavra de Deus diz: pais, não irrite seus filhos. E como é uma sequência, tem sido uma prática aqui em Efésios, diz assim: pais, não irrite seus filhos, mas antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Provérbio 22:6 diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, porque mesmo quando ele for velho, ele não se desvia dele. Notem que o texto diz: crie no caminho, não é ensine o caminho, ensine no caminho, ou seja, sendo exemplo, andando com ele. Ensina ele na caminhada, ensina ele na vida. Quando diz ensine no caminho, é isso, é andando com ele, é vivendo com ele, ele observando você, ele observando o pai, ele observando a mãe. Atitudes e cobranças correspondentes àquilo que eu faço. Então não basta só não irritar. Pais, não irritem seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Note, amado, note que a mulher deve se sujeitar no temor do Senhor. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. O homem deve amar como Cristo amou. E agora os pais devem educar segundo a instrução e o conselho do Senhor. Foi a fala da peça final aqui, que finalizou. A necessidade da presença de Deus na família. A necessidade da vida em comunidade, da comunhão com a igreja. A comunhão com a igreja. Isso traz benefício à família. Isso traz saúde para a família. Nós vivemos, amados, com a família totalmente desestruturada. Nós vivemos em família onde lares com pai e mãe, às vezes 2, 3, 4 filhos, mas são várias ilhas dentro de um ambiente. Porque não há diálogo, não há conversa, não há amizade. Hoje não é nem mais a televisão, porque a vida tem sido assim. Chego em casa, cada um para o seu quarto, porque em cada quarto tem uma televisão. Agora não há nem... Agora tirou a televisão, eles estão juntos, até na mesa. Mas cada um com um celular. E cada um aqui não se fala, não se conversam mais. Antigamente, a casa, até pela questão financeira, tinha-se, por exemplo, uma televisão só. E aí, ia assistir, saía a discussão, porque um queria assistir a Globo, outro queria assistir a outra Record. Essa discussão era até saudável. Isso gera relacionamento. Isso gera relacionamento. Resolve alguma coisa ali. Aprende-se a abrir mão. Aprende a haver entendimento. Mas o que acontece hoje? Descobriu uma fórmula. Vamos evitar a discussão, vamos evitar o confronto, e cada um tem o seu. E aí não se conversam. Não se conhecem. Famílias que não se conhecem. E é assim, amado. Famílias foi o tema do primeiro encontro. Família é um projeto de Deus. Você concorda com isso? Então repita: a família é um projeto de Deus. Amém. É um projeto de Deus, amados. Então nós precisamos entender que Deus não nos colocou numa enrascada. Deus não ia criar a família para deixar a gente embaraçado, amado. Porque é assim, queridos. Se a coisa não está bem, o
O erro não está no Senhor. Não está no Senhor. Porque, mulher, se você está tendo dificuldade de relacionamento com o teu marido, observe se você tem se sujeitado ao Senhor e a Ele como a palavra manda. Se não tem, está aí o problema. Está fácil de resolver. Marido que está reclamando aí da esposa, que ela não corresponde com isso, com aquilo outro, observe, olhe para si mesmo. Você ama ela de forma incondicional, como Cristo amou a igreja? Você ama a sua esposa sacrificialmente? Ou você ama esperando algo em troca? Ou você ama só quando recebe o que espera? Mas se ama sacrificialmente, ou se não ama sacrificialmente, ou incondicionalmente, está aí o problema. Precisa mudar, precisa rever. Você tem assumido a liderança na sua casa? Liderar, amado. Liderar, liderança na ótica de Deus é servir. É servir. Isso serve aqui em todos os contextos. Quem é líder aqui na igreja, entender que liderança, no contexto da palavra de Deus, é servo, é servir, é estar à disposição de alguém. Liderança aí fora é privilégios. No reino de Deus, não. Liderança é serviço, é servir alguém. Amados, a família, ela foi feita para funcionar. E aqui nós ministramos hoje através da peça que foi trazida aqui. Pequenos minutos, mas expôs com fidelidade o que tem acontecido, infelizmente, em muitos lares. A competição, a discórdia, a intriga, a falta de entendimento, a mentira, as omissões. E aqui o texto traz a fórmula de Deus. Porque Deus é assim, Ele estabeleceu a família. E assim como nós compramos um eletrodoméstico, um carro, e lá vem junto o manual de instrução, o manual do proprietário, o manual de funcionamento, assim também o Senhor entregou o manual da família. O manual da família é a palavra de Deus. Não importa o que o mundo diz, não importa como as famílias vivem, ou pregam ou ensinam, as escolas estão cheias, a sociedade está cheia, a cultura está cheia de ensinos intencionalmente direcionado para a destruição da família e destruição dos lares. Mas nós cremos que aquilo que o Senhor construiu, aquilo que o Senhor estabeleceu, Satanás nenhum, demônio nenhum, cultura nenhuma pode destruir. Então coloque, mulher, se você não tem vivido isso ainda na tua casa, coloque isso diante de Deus. Decida se sujeitar a Deus. Decida cumprir aquilo que a palavra de Deus te ordena fazer. Uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, se conhece quando ela cumpre esses requisitos lidos aqui. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, se conhece, é o sintoma, é sintomático isso, se conhece quando ele cumpre esses requisitos estabelecidos e ministrados nessa noite. Pais, da mesma forma. Filhos, da mesma forma. O sintoma de estarem com a presença de Deus na vida dessas pessoas é quando cumprem aquilo que Deus estabeleceu. Uma família cheia do Espírito Santo. Uma família é uma família que primeiramente se sujeita a Deus. E uma família que se sujeita uns aos outros. A família é assim, a igreja é assim, mas que possamos começar da nossa família primeiro. Busque ao Senhor se tem faltado isso. Busque ao Senhor se você resiste ainda a isso. Você vai ver que aquilo que aos olhos humanos era impossível,
Deus pode transformar. A tua família está ruim? Está difícil lá? O Senhor pode transformar a tua família num lugar de bênção. Amém? Está boa? O Senhor pode deixá-la melhor ainda. O Senhor é poderoso para isso. Ele pode levar o teu lar, a tua casa, o teu relacionamento à excelência em Jesus. Seja obediente ao Senhor, se sujeite a Ele em nome de Jesus. Amém? Eu paro por aqui com o convite. Qual é o último dia do mês? Que dia que é? Último sábado do mês. Quem tem aí, né? No último sábado de maio, nós teremos 27 de maio, mais uma ministração direcionada à família. Eu desafio você, convide alguém. Convide o teu vizinho, convide o teu parente, enfim, o teu colega de trabalho. Traga para ele estar conosco aqui. A gente também conta com vocês. Vocês são parceiros nesse projeto. Amém? Dê sugestões. Entrem lá quem tem Facebook aí, procure lá Projeto Ágape. Nós temos uma página lá. Entra, curta lá a página. Divulgue ela para nós. Divulgue essa página para outras pessoas. É um projeto que está só no início, amados, mas que vai crescer, e nós vamos crescer juntos como família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aplauda o Senhor Jesus para acordar. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.